Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais um Lidera Podcast, Lidera Mais Podcast. Tenho certeza que cada capítulo aqui, cada episódio, nós temos um convidado especial, onde nosso intuito aqui é realmente fazer com que você possa ser um líder melhor, um gestor melhor, uma pessoa melhor, trazendo aqui convidados que venham a trazer vários insights para você aplicar dentro do seu dia a dia e você evoluir, você desenvolver. Sabe por quê? Porque quem cresce é árvore. Nós, como seres humanos, nós nos desenvolvemos. Então, sempre no início de cada episódio, eu peço para você aí que não é inscrito no canal, você se inscrever, você comentar e compartilhar também esse link com mais pessoas. Também peço para que você pegue papel e caneta nas mãos para que você possa tomar nota de alguns insights daquilo que a gente vai contribuir aqui. Eu falo o seguinte, que o nosso podcast ele é diferenciado, porque é onde que nós queremos que você traga, através desse episódio, aprendizado e essa aplicabilidade dentro do seu dia a dia. Por que papel e caneta nas mãos? É porque se você confiar só no seu cérebro, amanhã pode ser que você não vai lembrar daquilo que nós falamos aqui hoje. Então, quando você anota, vai se tornar uma biblioteca de consulta para você. Também, outra coisa que você precisa pegar é um copo com água e talvez um Dorflex, sabe por quê? Porque de tanta coisa que nós vamos falar aqui que a sua cabeça pode explodir. Então, dito isso, quero apresentar a você o pastor Tiago. Seja bem-vindo, pastor Tiago. Obrigado, obrigado. Que alegria poder estar aqui. No meu caso, tem que ser um Tilenol, que eu sou alérgico a sulfa e dipirona, Ah, mas legal, tá vamos vendo? embora, vai ser Então, ó, benção. então, Tilenol? É, para mim sim. Ah, então, se você também, assim como ele, é alérgico, prepare aí o Tilenol. Pastor Tiago, eu quero agradecê-lo, né? A gente sempre deixa com que o convidado se apresente, fala um pouco mais da jornada dele, mas antes de tudo isso, eu agradeço todos os convidados que sentam aqui na minha frente, a gente vai bater esse papo, que eu falo que a maior moeda que nós temos não é o real, não é o euro e nem um dólar, é o tempo. Quero Verdade. te agradecer por você ter separado um pouco, chegou de viagem, almoçou, deu tempo para almoçar? Hoje eu tô com um propósito, Ah, legal, não, mas enfim, mas né? tranquilo. Mas agradecer porque chegou cedo de viagem, trouxe, né? Conseguiu estar aqui conosco, poder gerar, isso está sendo gravado, né? Uhum. Gerar essa contribuição, né? Esse bate-papo, nos conhecemos essa Sim, semana sim. mesmo estamos aqui. Acredito muito nessas conexões divinas, né? Que Deus nos apresenta pessoas e você está aqui hoje conosco. Gratidão, quero que você também se apresente, falando quem é o pastor Tiago, falar um Uhum. pouquinho da sua jornada aí, para que as pessoas possam te conhecer e a gente aprofundar logo depois, né, dentro do assunto que a gente quer trabalhar aqui sobre essa liderança no olhar da luz da Bíblia também. Uhum. Muito bom, gente. Um prazer estar aqui. Já gostei do estúdio. Eu mudei para Brasília dia 6 de dezembro agora de 2024. Então, eu sou novinho aqui, não conheço muita gente. Já fiz amizade, né, com o Clésio e com o Léo aqui numa reunião muito legal que a gente foi. Eu sou pastor, né, trabalho muitos anos também com liderança e também a gente tem uma empresa, né? Meu pai já escreveu mais de 70 livros, né? Bacana. Então a gente tem uma editora já quase 30 anos, né, o nosso CNPJ, e eu sempre gostei muito dessa área digital e tal, então a gente vê como que Deus veio lá na frente, né? Quando a gente abriu a editora, foi orientado para a gente, olha, abra um CNPJ que seja uma produtora, editora e produções limitadas na época, né? Uhum. Então esse CNPJ já abriu para a gente um leque de fazer eventos, produzir eventos e feiras e tudo que envolve o ministério do meu pai e agora meu, dos meus irmãos também. Tô falando meu pai, talvez alguém tá É, curioso aí, né? Meu é. pai é o pastor Silmar Coelho, que talvez você já ouviu falar, se não, é só você dar um Google Google aí que vai aí, aparecer só coisa boa. Isso é uma coisa impressionante, que sabe? bacana. Porque eu costumo dizer com meus pais, o pastor Silmar e a Janice, não tem nem fake news na internet. Tudo que você digitar Silmar Coelho vai aparecer liderança, família, família, liderança. Então nós temos uma grande responsabilidade, né, como filhos dele. Eu sou o mais velho, sou pastor aqui em Brasília, fui convidado pela Metodista Wesleyana, que é a denominação que meu pai faz parte já há muito, mais de 50 anos. Então eu fui convidado por eles a
começar uma igreja na Asa Norte, no plano piloto, na Asa Sul, na Asa Norte, mas especificamente no plano piloto. Então, isso que me trouxe a Brasília, né, em dezembro, como eu já falei, mudei para cá, e graças a Deus, todo dia a gente está se conectando com alguém. Eu já quero deixar aqui a primeira dica. Eu fiz essa oração hoje, de manhã, lá em São Paulo, no aeroporto. Deus, me conecta com aqueles que são conectados contigo. Bacana. E é impressionante, gente, como que começam a aparecer coincidências que a gente sabe que não é coincidência. Você encontra um amigo no aeroporto que você não vê há 20 anos, você encontra, né, por exemplo, eu e o Clésio, a gente se conheceu na recepção do prédio da reunião que a gente foi, Verdade. que eu tava meio perdido, assim, tipo, Verdade, minha primeira vez de chegar, e tal. Verdade. Aí você sabe, aí ele falou, você tá indo pra... E aí ele falou o nome da reunião que eu estava indo, e era exatamente a mesma reunião. Então, assim, Sim. eu não tenho dúvida que já foi uma resposta de oração para mim, que é uma conexão com alguém que é conectado com Deus, né? Isso. Então, a gente já está aqui, né? Menos de uma semana depois que a gente já se conheceu, já estamos no podcast. Então, para mim é um privilégio, uma honra e uma resposta de oração poder estar aqui. Que legal. A gente falando dos bastidores, eu conheci muito seu pai, eu tive algumas ministrações, alguns eventos onde ele estava ali levando, né, alguma palavra, alguma ministração. E você trouxe aí algo muito relevante quando você fala de conexões, de pessoas, de resposta, de oração. Sim. Eu acredito muito nisso. E tanto é que eu tenho uma verdade minha, uma crença minha, de que nós nunca seremos quem nós nascemos para ser se nós não conectarmos com as pessoas que precisam se conectar. É verdade. Eu acredito muito que as pessoas carregam a nossa peça do Lego. Então nós precisamos entender disso, entender de pessoas, e acredito que é um pilar aí da liderança, né? De poder entender de pessoas, de poder ver o que as pessoas às vezes não vê nela, e nós mostrarmos para ela que é capaz dessa evolução, desse trabalho e realmente desse posicionamento. Como você trouxe isso, vamos mergulhar nesse assunto de liderança. O que você acha de liderança para você? O que é liderança? Eu quero ouvir, eu quero extrair aqui dessa sua jornada aqui, eu quero gerar aprendizado aqui com você. E ô Léo, eu vou, pego lá pra você. Minha mochila. Eu vou pegar papel e caneta, eu sempre falo, né? Com meus convidados, dos meus convidados, eu sempre falo, vou pegar papel e caneta nas mãos aqui, assim como eu falei para ele ali, que eu também quero tomar nota aqui, para eu gerar, absorver de sentar à mesa aqui hoje com você. Certo. É muito bom, um assunto que a gente é apaixonado, eu sempre falo. Até se você que está nos assistindo aí, se você colocar nas redes sociais hashtag nada é do nada, possivelmente vai achar um monte de postagem minha, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que nada é do nada, todos nós temos uma história, né? Seja alguém famoso ou anônimo, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma experiência de vida para chegar aonde chegou. E de fato, essa história, essa experiência de vida, às vezes ela passa por pessoas que você não espera, né? Pessoas que você acha que talvez não possa te ajudar em nada. As pessoas acabam olhando, né? Você vai numa reunião, por exemplo, empresarial, é muito comum a pessoa olhar para o pulso do outro, né, para ver a marca do relógio, aí vê, pô, aquele cara ali tá com um tênis da marca X que custa R$8.000, o outro ali, e às vezes aquilo impressiona. As pessoas vão muito pela aparência, né, do que as pessoas têm ou fingem ter, na verdade, né? Muitas pessoas fingem ter. Então eu sempre tive cuidado, porque por um lado, se você chega suado, sem tomar banho numa reunião, vai dar ruim, uma roupa ruim, mas para mim, liderança é viver cada passo daquilo que Deus nos dá sem fingir ser aquilo que a gente não é. Top. Assim, se hoje por exemplo, eu vim para cá, para o estúdio, com um carro de aplicativo. Meu carro ainda está no Rio, eu vou comprar outro carro em Brasília quando vender o meu no Rio. Eu chamei a categoria X e veio um Corolla na categoria Black. Então, favor de Deus. Glória a Deus, me deixou aqui na porta. Entendeu? Aí quando você sai de um Corolla Black ou de um outro carro, enfim,
as pessoas já te olham diferente. Quem é esse cara aí? Hoje, com o aplicativo, até que nem tanto, mas alguém que sai de um banco de trás de um Corolla ou de um carro, a gente tende a achar que é, né, alguém rico, importante ou que possa te conectar. Imagina se, por outro lado, eu não fosse simpático com você, tipo, eu te dei um sorriso só, não falei nada. E você tá precisando de ajuda, cara? Você tá indo para e a gente estava indo para a mesma reunião. Sim, Então, sim. às vezes as pessoas perdem a oportunidade pelo preconceito, que é terrível. E o outro lado é você tentar ter aquilo que você não pode ter para aparentar aquilo que você não é. Então, por exemplo, eu elogiei o seu colete, eu achei fenomenal, legal pra caramba. Liderança Olha aí que 10x. legal. Entendeu? Mas às vezes a pessoa compra uma marca de uma roupa que ele não pode ter. Uma vez um amigo meu falou: Cara, a gente está indo para essa conferência, eu vou lá naquela loja tal e vou comprar 10 camisas sociais e vou parcelar em 12 vezes. Aí eu gosto de conta, número, né? Eu falei: Cara, a camisa lá é R$ 400 mais ou menos, isso tem anos. Você vai comprar 10 camisas, vão dar R$ 4.000. Aí a gente está indo para 3 dias de treinamento. Primeiro, você não precisa de 10 camisas para 3 dias de treinamento. E na minha visão, se eu tenho que parcelar uma camisa em 10 vezes sem juros, embora eu entenda o cartão como uma ferramenta, é porque eu não estou preparado ou pronto financeiramente falando para ter aquela camisa, entendeu? Então, às vezes, cara, eu chego com uma camiseta preta, lisa, qualquer marca que não tenha a A marca, marca, eu né? gosto. Eu também. Porque é legal, Minha camisa sabe? é mais, Hoje eu tô aqui com mais a camisa lisa, de né? marca aqui que eu ganhei de presente, tudo bem. Mas, cara, eu gosto de camisa lisa. Então, até as marcas caras estão entendendo isso. Mas por quê? Não interessa o que eu tô vestindo, interessa quem eu sou, sabe? Eu não tenho como falar de liderança sem falar do meu pai. Eu perguntei para ele por quê. Quando a gente fala liderança, a gente automaticamente pensa em sucesso, né? Ninguém quer liderar algo para fracassar ou para ter derrotas, né? Então, eu sei que meu pai é doutor em liderança no Oral Roberts, lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, e ele fala muito comigo sobre liderança, e eu falei: Pai, o que é sucesso para você? Eu queria que o senhor definisse numa frase, o que é sucesso para você? E eu achei que ele ia pensar, sei lá, né, responder no dia seguinte. Aí ele: O que é sucesso para você? Ele fez assim, coçou o queixo. Sucesso é fazer o que ama para servir aqueles que amam o que você faz. Então, cara, eu anotei essa frase, deve ter uns 5, 6 anos que ele me falou isso. Sucesso é fazer o que ama para servir aqueles que amam o que você faz. Por quê? Não adianta eu fazer algo que eu não gosto de fazer, que eu não tenho amor em fazer. Imagina se eu chegasse no aeroporto aqui de Brasília hoje, como você falou, eu nem almocei, mas eu tomei um bom café da manhã, então tá tranquilo. Mas se eu não gostasse de fazer o que eu tô fazendo aqui agora, eu falei: Pô, não vai dar não, cara. Teria me ligado, Não, mandando eu tenho que almoçar, mensagem. sabe? E as pessoas até inventam: o voo atrasou, ou e tal. Aí outro papo, né? Entra a mentira, aí dá ruim em geral, né? É, Mas quando você faz o que você ama, você é apaixonado pelo que você ama, e com o intuito de servir as pessoas, Deus vai colocar pessoas que amam o que você faz, né, para ser liderado por você. Então, que bacana. é mais ou menos por aí. E você trouxe algo que foi realmente essa questão do servir, né? Uhum, Então, assim como eu não conheci, eu ainda conheço alguns lugares, pouco, eu conheço pouco Brasília ainda. uhum, E assim como você, eu não conhecia aquela região ali que a gente estava ali, mas como eu me achei perguntando, uhum. assim como eu me achei perguntando, eu acho que esse também está na mesma condição. Eu tinha acabado de Vou chegar. perguntar a ele se ele tá precisando de alguma coisa, se eu Aham, poderia, foi, porque é foi. uma rede, tava escuro, Sim, tava sim. aí ali, não tem muito movimento. A ideia é de querer facilitar ou ajudar alguém e A gente depois que veio do Rio até acha que tudo é a perigoso gente que aqui. vem do Rio, acha, né? Tem, exatamente, acha que é perigoso e tudo. Aí foi exatamente isso, a questão de poder ajudar. E aí calhou que a gente ia para o mesmo evento, né? Sim, sim, eu fiquei muito feliz de. Eu ia procurar, claro, né? A gente, o famoso ditado: quem tem boca, né? Vai à China, vai a Roma, vai. Mas eu ia perguntar ali, mas eu não tinha visto ainda a porta. E foi legal que a primeira pessoa que eu vi
foi uma conexão, Sim, né? sim. Se não fosse, a gente não estaria aqui, a gente não teria na mesma reunião, enfim. Então eu vejo isso. Cuidado com esse preconceito das aparências. As pessoas que eu já tive o privilégio de conversar com e participar de reunião e uma vez eu estava no sul do Brasil, entrei numa churrascaria com um amigo meu que me levou para almoçar, né? E ali nessa cidade tem muita coisa legal de comida, coisas caras e tal. E ele falou, cara, hoje a gente vai numa churrascaria simples. É uma das melhores carnes que você vai comer no Brasil, mas é uma churrascaria simples, não tem ar-condicionado, a carne é maravilhosa, mas não é uma franquia conhecida, mas você vai gostar. E de fato, foi talvez a melhor churrascaria que eu já comi na minha vida. Que E quando eu bacana, velho. cheguei nessa churrascaria simples, coincidência ou não, tava ali um dos caras mais ricos do Brasil, um bilionário que tem vários aviões, enfim, que eu não conhecia pessoalmente. E quando eu entrei lá, aí esse meu amigo Jackson falou: cara, olha quem tá ali almoçando. E ele quis me falar o quê? Ó, a gente tá num lugar simples, mas as pessoas Uhum. bobonas às vezes vão lá pagar R$ 500 num rodízio, algum lugar, achando que vão conectar com alguém. Então, não é pagar o que você não pode para ter acesso àquilo que ainda não está na hora, sabe? Porque na hora que tiver na hora, Deus faz acontecer, cara. Então, assim, eu tava ali e esse bilionário conhece o Jackson, meu amigo, e aí eles puxaram o assunto e rapidinho e tal, e eu fui apresentado a um dos caras mais ricos do Brasil, porque eu fui num restaurante simples. Imagina se eu fosse, não, eu vim aqui no Sul, eu sou o palestrante, o preletor, né? Enfim, as pessoas honram a gente, né? Colocam a gente num hotel legal. Geralmente a gente vai de avião porque da distância e tal, né? Então, se eu chegar, não, eu só vou se eu ficar no hotel X. Mas e talvez se Deus tinha uma conexão no hotel Y, né? E nesse dia foi uma coisa assim que e ele começou a conversar e tal. E uma outra vez foi a mesma coisa. Eu estava num lugar simples, eu conversei com um cara também muito conhecido e muito rico. E aí, quando um outro meu amigo me apresentou, falou: "Ó, esse aqui é o pastor Tiago Coelho, meu amigo lá do Rio de Janeiro, que eu morava no Rio de Janeiro, né?" E aí, quando o cara falou assim: "Ih, pastor", aí eu já fiquei É, quieto, vamos ver aonde vai dar, né? E ele falou assim: "Você não vai me dar uma Bíblia também, não, né?" Eu falei: "Mas por que que você está falando isso?" E eu falei sério, não dei conversa porque ele quis debochar, eu fiquei sério, uhum. sem ser mal educado. Eu falei, não, não vou te dar uma Bíblia, não. Para que eu vou te dar uma Bíblia se você não vai ler a Bíblia? Aí já mudou, aí ele puxou a cadeira, sentou. Posso sentar aqui? Pode. Aí ele, não, pastor, sabe o que que é? É que eu tenho mais de 50 Bíblias já que eu já ganhei de pastor. Todo mundo quer me dar uma Bíblia. Eu falei, mas não adianta, cara, eu posso te dar mais uma, se não ler não vai adiantar nada. Aí ele falou assim, tá bom, então eu gostei de você, por que que eu devo ler a Bíblia? E eu tô falando aqui no caso de um cara bem-sucedido, milionário, enfim. Eu falei, cara, a Bíblia é o único livro do mundo que te dá de graça instruções que toda a sua fortuna não consegue comprar. Top. E aí, quando eu falei isso, ele, por onde que eu devo começar? Não, mas por que que eu tô falando isso? Eu entrei pregando para ele, né, tentando levar ele a Jesus, mas usando uma linguagem empresarial, que ele entendesse. Uhum. Quando eu falei de valor, de dinheiro, de empresa, de fortuna, ele Ele, abriu a cabeça, né? Então eu falei, cara, comece por Provérbios, porque Provérbios é um livro da sabedoria, são 31, né, Provérbios. Então se o mês tiver 31 dias, você vai ler um por dia. Isso vai te ajudar pra caramba. Até deixei aqui salvo aqui, ó, na minha tela. Olha só que legal que Provérbios diz. E talvez você que é um empresário, um empreendedor que não é cristão, você jamais imaginou abrir a Bíblia ou jamais imaginou ler isso daqui na Bíblia. Provérbios 22 e 29. Você já viu alguém muito competente no que faz? É uma pergunta, né? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum. Eu estou lendo aqui na versão nova, versão transformadora, mas outras versões mais tradicionais vão dizer: você já viu alguém habilidoso no seu trabalho
perante reis será posto. Não trabalhará com aqueles de posição inferior. O que, que a Bíblia está falando? Se você é um bom profissional, você será promovido. Então, Clésio, às vezes, cara, eu falo para as pessoas, para de orar por uma promoção e comece a se capacitar para uma promoção. Porque a Bíblia não fala, ore 24 horas, faça um jejum 3 meses sem comer. A Bíblia fala, se você é um bom profissional, você vai trabalhar com reis e vai se afastar de posição inferior. Obviamente, eu volto para aquele assunto nosso. Ah, agora eu fui promovido, eu não preciso mais falar com o cara da limpeza. Agora eu trabalho de terno, o outro chegou de bermuda. Cuidado, que você pode estar cometendo o erro daqueles vendedores que menosprezaram o meu patrão e deixaram de vender um carro em cash, né, em dólar, e provavelmente foram demitidos. Entendeu? Então, quando a gente julga alguém pela aparência, ou sei lá, é um dos grandes fracassos de liderança para mim, sabe? Isso, e quando você traz essa questão de liderança, essa questão do poder, o desenvolver, Uhum. muitas das vezes eu tinha uma crença que, Jesus vai voltar mesmo, para que eu vou estudar? Olha Sim, sim, só, sim. a minha Uhum. mentalidade. Porque eu cresci, vivi em um ambiente Sim, sim. de escassez, um ambiente que Sim, não era sim. cultural a faculdade. Uhum. Então eu fui um dos primeiros da minha família, né? Parte da minha mãe, só eu tenho ensino superior. Uhum. Na parte de pai, eu fui um dos poucos netos que tive esse ensino superior. Uhum. Então não era comum, né, essa visão do desenvolver, essa visão do. Aí hoje eu tenho uma palestra que eu falo ocupar espaços vazios, para que Uhum. se cumpra esse provérbio 22, Sim, 29, sim. é você fazer além e Uhum. criar aquela Sim, sim, sim. oportunidade, criar realmente essa. Alguém te achar. Uhum. Alguém, né, te achar pelo espaço vazio que você ocupa. E muitas das vezes, como cristão, aí eu tenho outra fase que eu falo, ó, que é a sua resposta, muitas das vezes de oração, é a Aham. atitude que você não toma. Exatamente. Concordo Né? 100%. Porque tem gente que quer passar no concurso, tem gente que quer um emprego legal, mas ele não estuda para o concurso e Uhum. ele não se desenvolve, não se qualifica por um trabalho legal. Não seria nem justo, né, cara? Deus vai ouvir um cara que não estudou e vai ignorar o outro que Mas estudou. aí o que acontece? Aí ele fala, não aconteceu porque não foi da vontade de quem? Exatamente. Aí transfere, ó, não aconteceu porque não era da vontade de É, Deus. é, Não é, é é. porque aí a gente entra esse vitimismo e a transferência, Uhum. né, da responsabilidade. Então Sim, ele não está sendo sim. responsável com aquilo que Deus deu Eu para cada um lembro dele. que meu pai, quando a gente ia fazer uma prova, aí uma vez ele colocou a mão no meu ombro, eu e o Felipe, meu irmão, ele é 1 ano e 8 meses mais novo que eu, né? Eu sou mais velho. Meu pai botou a mão no ombro do Felipe, botou a mão no meu ombro, a gente era mais ou menos da mesma altura e quase da mesma idade. E meu pai, oh Deus, em nome de Jesus, abençoa eles nessa prova, que seja uma bênção, que eles venham lembrar de tudo que eles estudaram. E aí eu olhei, E meio que abri o olho assim, olhei pro Felipe, Felipe olhou para mim e falou, deu ruim. Que a gente é, não estudou. E meu pai sabia que a gente não estudou. Sabe? Então ele tô foi entendendo. muito intencional ali, mas isso me deu uma lição, sabe? Foram ao longo do. Talvez ele nem lembre disso, mas eu falei, "Ih, deu ruim." E de fato eu tirei uma nota terrível, porque Deus não tinha o que me lembrar, porque eu não estudei nada, né? Assim, você trouxe algo bem legal aqui, que a gente não tinha, a gente só fez um bate-papo aqui antes, mas assim, eu quero entrar, você traz muito essa questão da paternidade, essa questão da Uhum. liderança do seu pai. E hoje, pastor Thiago, a gente tem essa ausência de liderança paterna, Sim. essa ausência realmente dos pais entender esses papéis. Uhum. E assim, como eu conhecia seu pai, não te conheci. Eu Uhum. conheci seu pai das ministrações e tudo. Aham. Mas como que foi essa liderança paterna para o Felipe ser quem ele, ó, para o Tiago, Aham. porque até o Felipe é meu filho, Sim, sim. para o Tiago ser quem ele é hoje Aham. e quais é a instrução também que você dá para esse líder, Sim. entendeu? Então, Geralmente, cara, o que, que eu penso, eu vejo e eu analiso? É, todo grande homem, né, o pessoal fala assim, né? Ah, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Claro, né, sem a Janice, meu pai não seria o Silmar, né? Mas meu pai, por exemplo, o pai dele
era um cara que era dono de um açougue, açougueiro, mas que lia, sei lá, 10 livros por semana. Só O cara por semana. é um leitor assim absurdo. Então ele ensinou meu pai a ler, o hábito da leitura, lendo. Né? O Então, exemplo, né? O meu exemplo. pai, Ele via. exatamente. Meu pai, por exemplo, meu avô nunca fez uma faculdade. Ele era dono de um comércio, de um açougue, era filho de português e tal. Ele faleceu com 52 anos, Novo, né? entendeu? Então, quando as pessoas olham, o Thiago Coelho, filho do Silmar Coelho, caramba, mas também, pô, olha quem é o pai desse cara. E realmente meu pai é um cara diferenciado, mas o meu avô não precisou ser pastor para influenciar meu pai a ser um grande homem. É até polêmico, talvez, o que eu vou falar. Meu avô não precisou nem ser cristão para ensinar meu pai a ser um grande homem. Graças a Deus, ele entregou a vida a Jesus 2 anos mais ou menos antes de morrer. Nossa. Mas ele morreu com 52 anos de cirrose, porque ele bebeu muito ao longo da vida. Então, era um cara que minha avó sofreu pra caramba por causa do alcoolismo, mas mesmo assim não deixou de ser um grande homem, um grande pai, um grande exemplo, um grande leitor. E eu até me emociono quando meu pai conta, né, que ele já escreveu mais de 70 livros, meu pai, Que que meu bacana. avô nunca leu, nenhum deles. Entendeu? Então, às vezes as pessoas, cara, não interessa quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Mas, meu pai é um vacilão, só aprendo com as coisas negativas dele. Não é bem assim. Ele tem coisas para ensinar com jeito. O DNA que ele passou para nós também, sabe? Uhum. E a Bíblia é muito específica quando ela fala honra pai e mãe, né? Para que você tenha longos dias na terra. Ou seja, se você quer viver muito, tem que honrar teu pai e tua mãe. Não diz, se o pai é um pastor, se é crente, ou se é cristão, se é católico, ou se é empresário, ou se é pobre. E a maioria das vezes que eu vejo a história legal de alguém, cara, você vai pesquisar o pai, ou a mãe, ou os dois, ou às vezes um só, porque foi abandonado, é alguém extraordinário. Eu amo o filme, né? Dois Filhos de Francisco, né? Eu já vi aquele filme mais de 50 vezes, talvez. Mas porque mostra a história do pai da dupla famosa que a gente conhece, todo mundo sabe. Então, quando a pessoa esconde de onde veio, sabe? Esse bilionário mesmo que eu falei aqui já nesse episódio, ele começou a falar do nada, meu pai, isso, meu pai. O pai dele trabalhava em fábrica, né? Em indústria. Anos depois, ele comprou toda a terra da indústria que quebrou. Né, a indústria que o pai dele trabalhava quebrou. Ele comprou toda a indústria que o pai dele trabalhou e quebrou para ser uma das partes da empresa dele, que tem no Brasil inteiro. Então, assim, o pai dele nunca falou inglês, o pai dele nunca foi rico, o pai dele nunca teve um carro zero, sabe? Mas de alguma forma, esse pai formou um homem trabalhador, honesto, com caráter, sabe? Então a gente tem uma geração muito empreendedora, que é legal e tal, mas às vezes o que me ensina é voltar aos ensinos dos meus pais e da minha avó, e das meus avós, né? A avó Glória, que já faleceu também, já está lá no céu, ela é mãe do meu pai, era mãe do meu pai, e ela tinha uma frase uma vez, a gente estava falando de alguma coisa, e do nada ela falou assim: Tiago, você é meu neto favorito. E eu falei: Ivó, não fala isso não, a senhora tem mais de 30 netos, isso vai dar ruim, né? Uhum. Mas ela já velhinha, falando umas coisas engraçadas, ela falou isso, e eu falei: mas por que que eu sou o neto favorito? Porque eu sou o mais velho? Aí ela falou: não, é porque você é que nem eu, você é assim, ó. Você é assim, ó. Ela falava assim, né? Aí eu falei: vó, a senhora tá me chamando de pão duro? E aí olha o que que a minha avó falou. Minha avó, cara, ela não estudou. Ela aprendeu a assinar o nome dela com esse meu avô açougueiro, que sabia ler, escrever e Uhum. gostava da leitura, né? Então, meu pai é um grande escritor, por quê? Porque o pai dele ensinou ele a ler tudo. Machado de Assis, tudo, tudo, literalmente, tudo. Ele não ficou bitolado só, eu vou escrever só coisa de crente, vou ser pastor, entendeu? Uhum. Então ele leu de tudo. Então meu pai é um grande escritor. Todos os mais de 70 livros que ele escreveu todos eles. Mas por quê? Por causa de um avô açougueiro casado com uma avó minha analfabeta. Mas olha o que que a avó analfabeta falou: você é que nem eu, você é assim, ó. E aí eu falei: a senhora tá me chamando de pão duro?
falou, pão duro não existe, meu filho. Aí quando ela falava, eu já pegava a caneta, né? Calma aí, vó. E hoje a gente anota tudo, né? Celular, eu gosto Uhum. do papel ainda, mas ela, pão duro não existe. Toda pessoa descontrolada chama o controlado de pão duro. Aí eu, uou, calma aí, isso aí um dia eu vou botar isso num livro, Vó Glória, né? Então ela tinha umas paradas assim, cara. Outra vez os netos, ela tem mais de 40 netos, mais de uns 20 bisnetos, eu já até perdi a conta. Ela teve isso já antes de mesmo de partir e curtiu muito. E os netos e os bisnetos estavam pulando, correndo, pulava no sofá, saía pela janela e voltava pela janela e caía no sofá. E aí eu falei, vó, esses netos, seus bisnetos aí estão muito levados, né? Uhum. Aí ela falou, levado não tem problema, é sinal de saúde. Não pode ser mal criado. Aí eu, legal. Aí ela, você sabe, né, Tiago, que a Bíblia diz que se a gente não for como criança, a gente não entra no céu. Não é isso? Ela até tirava a dúvida, né, com o amigo, porque por ser pastor, e ela por ser tão simples, né? Não é isso que a Bíblia diz? Eu falei, exatamente. Ela só que tem um negócio. A Bíblia manda a gente ser como criança, é no coração, não é na cabeça, não. Sabe? Então eu tô falando de uma Uhum. sabedoria absurda que dá pra gente montar uma palestra em cima Só, de uma só. frase da minha avó, entendeu? Mas o que? Sabedoria, cara. E quando as pessoas acham, ah, meu pai não estudou, não tem nada que me ensinar, meu avô. Eu fui pescar no interior de São Paulo, que eu gosto de pescar. Quando eu vi, cara, tinha um velhinho lá com aquele chapéuzão de palha, tá um velhinho mesmo, assim, mais de 80 talvez, sentado com a varinha de bambu pescando. Eu posso sentar aqui? O cara não sabia nem falar direito, assim, interiorzão de São Paulo. Mas, cara, senta 10 minutos com um pescador desse e começa a conversar, sabe? Então é um dos segredos, né? Eu sou a quinta geração de cristão da minha família, então todo mundo talvez conheça o pastor Silmar Coelho. Alguns falam, ah, agora é a vez do Tiago, é a vez do Felipe, do Lucas, da Cristine, minha irmã. Então, não importa de quem é a vez, Deus sabe quando chega o nosso tempo, né, de fazer o que ele nos chamou para fazer. Mas a gente negar a paternidade é desonrar pai e mãe. E desonrar pai e mãe, em outras palavras, a Bíblia diz que quem desonra pai e mãe morre cedo, né? Morre Porque quem cedo. honra vive muito, então quem desonra pode morrer cedo. Então não negue a sua paternidade, independente de quem seja ou de quem foi. Eu conheço pessoas de sucesso que falam, cara, eu vou provar pro meu pai que eu sou capaz. Porque talvez o pai chamou de burro, de incapaz, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o pai não fala isso porque quer te matar, ou te ferir, ou te machucar. Use essa raiva a teu favor, meu irmão. E prove para ele que você é capaz. Mas também não é para esfregar na cara, não é para, sabe? É, o Sim, senhor pegar. falou, tá? Não. O pai quer o bem do filho, ele quer que você cresça. Então é impossível a gente chegar a algum lugar e não honrar nossos pais. É, e sim, por que que eu te perguntei essa questão realmente da liderança paterna e tudo? Uhum. Porque hoje a gente tem visto muitas famílias disfuncionais Sim, sim, e sim. nós temos visto muito homens não se posicionarem como pai, né, como Sim. um bom profissional, e às vezes esse impacto aí da não Uhum. deles não entenderem a verdadeira identidade É. e não se posicionarem como verdadeiro líder, o pai protetor, o pai que vai gerar Sim, aquela sim, questão sim. de provisão, e dentro disso causa esse impacto da ausência de liderança paterna ali Uhum. dentro dessa formação, Uhum. né, da sociedade que vem através dessa família. Sim. Então, por isso que eu te perguntei, esse papel do seu Cara, pai dentro da sim. sua formatação, dentro de quem Aham. Tiago é hoje, da visão Sim, dele, sim, sim. entendeu? Uma das coisas, além de tantas outras, que eu sou apaixonado pela igreja, né? É porque na igreja, cara, por exemplo, minha avó, ela já faleceu, que eu falei aqui, a avó Glória. Recente, um ano e pouco atrás, eu perdi o meu avô, que do outro lado, né? Avô por parte de mãe. E toda vez hoje que eu vejo um senhor da idade do meu avô, me lembra o meu avô. Caramba, o cara parece com o meu. Mas não parece, não, cara. É que às vezes dá saudade e você enxerga o avô que eu não tenho mais, eu enxergo nos velhinhos de 91 anos. Eu vejo características, né? Então, na igreja, chega muitas pessoas, às vezes, que não tiveram um pai legal. Sim. E ele consegue ver em um líder, ou um pastor, ou um amigo,
né? E às vezes é perigoso. Por exemplo, eu conheço alguns casos que eu não sou contra, cada um tem a sua escolha, né? Mas eu já vi pessoas que, por exemplo, um homem de 30 que é casado com uma mulher de 70. Que isso, pastor? Existe. Talvez não seja tão normal. Mas, maioria das vezes, o cara enxergou naquela mulher a mãe que ele não teve. Sabe? Até a Uhum. questão de homossexualidade. Cada um tem a sua escolha, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Mas, geralmente, talvez teve um abuso, talvez teve, sabe? A pessoa enxergou no outro aquilo que ele não teve. Isso é muito perigoso. Então, por isso que a gente sempre vai ficar com a Bíblia, porque a Bíblia quer o nosso bem, a Bíblia, sabe, tem instruções extraordinárias. Eu lembro, na minha infância, uma das coisas que eles faziam na igreja, que eu achava muito legal, é o Kids. Meu pai fazia questão, eu obrigava, literalmente, a ter homens no Kids. Aí um dia eu achava aquilo o máximo, cara, porque né, os caras que eram líder do louvor, que eram isso, iam lá dar aula pra gente com violão e tudo. Pô, o tio Charles vai estar lá. O Charles era um cara que gravou CDs e tal, discos na época, né? E ele tava lá cantando com a gente. Mas o que meu pai queria com isso? Ele queria uma figura masculina, paterna, também no Influenciado. Kids. Né? Porque senão as crianças já crescem achando que é só a tia, 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 tia. E eles precisam, sabe, ter uma figura de homem, de pai ou de mãe, enfim. Então, eu vejo, tem mulheres que são heroínas. Eu conheço mulheres que viveram sozinhas por ficar viúva ou por serem abandonadas. Ou minha avó mesmo, ela ficou viúva, ela tinha 47 anos, 48, se eu não me engano. Meu avô tinha 52 quando faleceu. E ela criou 6 filhos, cara, praticamente sozinha, na igreja, cuidando, né, dos 5 irmãos que meu pai tem, 4 foram pastores. E meu pai também é pastor. Então, Legal. assim, não que ser pastor, você só tem sucesso se você é pastor, mas não é isso. Eu estou falando que ela criou homens responsáveis, de caráter, bem casados, com a profissão legal, homens de Deus, pastores, mas também que trabalhavam secular. Então ela criou a pessoa independente daquilo que ela não teve. Então todo pai tem algo a ensinar e todo filho tem que honrar e aprender. E assim, foi legal que você falou dessa figura paterna, Uhum. dessa figura, né? E muitas das vezes, hoje eu estou dentro de alguma empresa, estou dando treinamento ou algumas consultorias, Sim, e que eu levo essa visão para dentro também dos gestores, dos líderes. sim, Porque sim, muitas sim. das vezes você vai ser o pai dele. É, Ele não teve uma figura paterna, ele não teve ali uma pessoa que talvez tenha dificuldade de ter iniciativa. sim, sim. Então, de vez de criticá-lo, olha qual foi a contextualização da criação dessa É. pessoa. Cara, a gente acaba sendo um pouco psicólogo, né? Embora eu não sou formado em psicologia e respeito quem é, claro, né? Mas, por exemplo, às vezes você vai fazer uma consultoria, como você falou, ou um atendimento, não sei, você consegue detectar, cara. Ah, por que o cara está Sim, sim. endividado? Ele está endividado porque ele quer comprar tudo que o pai nunca pôde ter. Ou ele quer dar para o filho tudo que ele nunca teve, né? Então ele compra demais, gasta demais. E na verdade, às vezes é um problema lá atrás que ele. Ou um pai que falou: você não vai ser ninguém na vida, você nunca vai ter um carro, você nunca. Aí o cara vai comprar um carro, ele não quer um carro de 50 mil, ele quer provar para o pai que ele é capaz de comprar um carro de 200 mil. Só que se ele não está preparado para o IPVA de um carro de 200 mil, E que para o nem pensa seguro de nisso, um né? carro de 200 mil, com todo respeito, gente, é por isso que no Brasil você vê um monte de gente com um iPhone top sem crédito para fazer uma ligação. Tem E Wi-Fi? tem. Tem Wi-Fi? Tem... Os caras ficam no desespero, porque o cara tem um iPhone de 10 mil reais, mas não tem um pacote decente de internet. Não, entendeu? Não faz sentido, Tá contradizendo né? ali, né? Então, e às vezes é um trauma, uma mágoa. Um dia eu vou comprar um iPhone, um dia eu vou comprar. Legal, bom, o cara tem um alvo, que seja um carro, um telefone, uma moto, não importa, um apartamento. Mas qual é a motivação disso? Né? É para tampar uma coisa mal curada, se é, vai, né? Então a gente às vezes, eu acho que por isso que Deus usa tanto homens de Deus, né? E mulheres de Deus nesse meio empresarial. E por quê? A gente tem muito a ensinar e muito a aprender, Sim. né? Claro, em todo lugar. Mas
a gente consegue levar para eles uma riqueza que o dinheiro não pode comprar, né? Verdade. Então, E dentro legal. dessa sua trajetória, assim, igual a gente conversou nos bastidores, você já teve a sua estadia fora do Uhum. Brasil e vários aprendizados que trouxe também aí esses conhecimentos para você. Como que foi a sua experiência, assim, daquele líder que te esticou, Uhum. te treinou, te impactou? Como... Eu quero saber dessa experiência. Claro, se Sim, você sim, sim. puder trazer para nós aqui também nesse olhar de liderança. Talvez esse meu olhar carinhoso, né, atento a pessoas mais simples, seja exatamente por causa da minha avó e por causa de um patrão que eu tive nos Estados Unidos, chamado Mike Cunningham. Eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 16 anos, e esse cara me ensinou muito. Ele começou a trabalhar na pizzaria que eu trabalhei, Greg's Pizza, o nome era de um cara que era o nome Greg, né? Por isso que era Greg's Pizza. E essa pizzaria foi crescendo, 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 chegou a 3 lojas. O Mike, na época, era o entregador dessa pizzaria. O É o que foi único seu cara, o meu patrão. Um dia o Greg foi se aposentar, o Greg's Pizza, e falou: Mike, você vai ser o dono da pizzaria. E foi prático, não deu, mas coisa de americano, assim, ó, você paga em 50 anos, mas você é o dono, você é o cara aqui. Então o Mike era um excelente profissional, ele herdou aquela pizzaria praticamente de um cara que não era pai dele e foi pagando, acho que pagou ao longo de 10, 12 anos que ele falou. Caramba. Então ele era o dono, ele era o patrão. E era um cara que me ensinou muito, cara. Ele já tinha dinheiro, tinha carro zero, né? Fomos comprar uma vez um carro zero, ele levou o dinheiro numa maleta de couro, comprar cash, aquelas coisas, gente mais antiga um pouquinho, ainda mais isso tem 25 anos atrás, então não tinha facilidade digital, o cara levou o cash lá, parecia coisa de filme, quando eu vi a maleta de couro lotada de dólar, eu tomei até um susto, né? Então, mas é um cara que me ensinou muito, cara, com coisas simples, né? Eu lembro uma vez ele me pediu para fazer um depósito no banco de dinheiro, entrava muito cash na pizzaria. E aí aquele bolo de dólar, cara, num papel, num envelope pardo, um envelope de papel. Ele falou: "Deposita isso aqui lá no banco para mim". Aí eu: "Quanto tem aqui?" $4.600. Tá bom. Por que que eu falei quanto tem aqui? Porque a minha avó, semi-analfabeta, ela sempre falava, desde a minha infância: "Ó, dinheiro foi feito para contar". E eu nunca entendi por que que ela falou aquilo na minha infância. Mas nesse dia, já com 16 para 17 anos, foi: "Quanto tem aqui?" $4.600. Tá bom. E aí eu fui pro banco, falei: "Aqui tem um depósito". Aí eu contei na frente da mulher e fui dando. 1.000, 2.000, 3.000, tudo nota de 100, então 46 notas, né? E aí quando eu olhei, eu falei: "Como aí? 45, 4.500". Eu já fiquei assim, não, calma aí. Aí a mulher foi, pegou e colocou naquela máquina. Eu contei errado, aí ela: "Não, não, na verdade tem 4.800". Mas tem certeza? Sim. Aí ela botou de novo na máquina, 4.800. Aí o que que eu fiz? Eu fiz o depósito de 4.600 e voltei para a empresa. Foi Falei: "Mike, fazer. tinha 4.800, tá aqui $200". Aí ele: "Como assim?" Falou assim meio brabo, né? "Como assim, Thiago?" Eu falei: "Tinha 4.800, não 4.600". Ele falou: "Eu sei". Então, cara, aquilo na hora me deixou com um ódio, cara. Esse Tá cara te tá me testando. testando, cara. Esse cara achou que eu ia roubar $200. Quem ele... Ah, porque eu sou brasileiro, então a gente, né? Uhum. Duvido que ele ia fazer isso com um americano e tal. Mas ele falou: "Eu sei". Isso foi numa sexta-feira. Na terça ou na quarta da semana seguinte, ele me chamou para conversar. Aumentou o meu salário, né, que a gente ganha por hora lá. E com 18 anos eu era o gerente da pizzaria. Um dos gerentes, gerente da noite, né? Uhum. Então, aí, com 18 anos, eu contava todo o dinheiro, eu que botava o dinheiro no cofre. Mas porque eu passei num teste, cara. Então, eu fiquei com raiva, não precisava, mas ele não me conhecia. Tava ali te Então, provando, fez né? um teste. Talvez, se aquele dinheiro não voltasse para ele, ele ia ficar quieto. Ele não ia falar nada. Só que eu ia perder. Ele ia perder $200, talvez me mandar embora, não sei, mas enfim.
eu ia perder a oportunidade, cara, que na pizzaria foi o primeiro cargo de liderança que eu exerci fora da igreja, né? Liderança, liderar pessoas, contratar pessoas, mandar embora. Então é um negócio que era difícil pra caramba pra mim. E eu aprendi muita coisa com ele desde cedo, vendo ele fazer e depois tendo que fazer também. Então esse teste aí e outras experiências que eu tenho com o Mike me fizeram muito do homem que eu Essa sou hoje. visão, né? E como que você vê assim, essa liderança, assim, tipo assim, aquilo que arde mais de seu coração quando a gente fala. Eu tô aqui para te perguntar mesmo, Não, né? tamo junto. É aquilo que arde no seu coração quando se fala de liderança, liderança eclesiástica. Hoje Sim, você sim, vê, né, para fazer essa implementação sim. aqui também em Brasília. O Uhum, que que arde no coração do pastor Tiago quando se fala de uhum. liderança, quando se fala de pessoas, realmente essa questão de potencializar pessoas, Sim, sim. essa sua chamada. Sim, os últimos 7 anos antes de eu vir para Brasília, eu trabalhei numa igreja chamada Luz das Nações, pastor Philip Murdock, pastora René Murdock. E lá eu tinha duas funções. Uma, eu era diretor da ONG, Rio Dream Center, né? Então, uma ONG atende centenas de crianças por semana, um negócio muito legal. E segundo, eu era responsável pelo Empower Empresarial. O que é o Empower Empresarial? Era um ministério para empresários, ou né, alguma coisa do tipo. Então, quando eu comecei a assumir lá o Empower, eram pouquinhas pessoas e tal. Agora que tem um ano que eu saí, mais ou menos, semana passada teve uma reunião do Empower com 500 empresários. Eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu nunca tive 500 empresários na reunião que eu liderei, sabe? Teve já 200, 300. Mas ver, cara, eu saí e o negócio cresceu. Sabe, eu tô em outro. Hoje o pastor Felipe virou meu amigo, não é mais o meu chefe nem meu pastor. Mas por que eu tô falando do pastor Felipe e da Ilan aqui? Embora hoje eu sou wesleyano e meu líder não é o bispo. O pastor Felipe é o bispo Gilberto Silva, lá de Belo Horizonte. Um outro homem extraordinário, qual eu tenho aprendido muito, né, agora, nesse novo tempo. Então, eu pude viver os dois mundos, cara. Eu, eu liderava quem precisa e eu liderava quem tem. E eu pude entender nesses últimos 7 anos que eu sou uma ponte, sabe? Deus me fez uma ponte de quem tem com quem precisa. E isso não tem nada a Ah, ver só com dinheiro. Isso tem a ver com conexão, com amizade. Talvez eu possa sair daqui, cara, pegar um Uber ou né, ir para casa, que eu tô sem carro aqui, e eu posso conhecer um cara que está dirigindo o carro, como eu conheci outro dia. Eu falei, você trabalha com o quê, amigo? Pelo perfil do cara eu percebi. Falar, eu sou engenheiro, mas é que eu moro em Águas Claras, então toda vez que eu venho para o plano, eu ligo, e toda vez que eu volto para casa, eu ligo. Eu faço às vezes 2, 3 corridas por dia, mas eu gosto de conexão. Eu falei, eu também. Aí começamos a conversar. Mas, que por exemplo, bacana. dentro de um carro de aplicativo, eu posso conhecer um cara que, se eu não tomar cuidado, fala, esse motorista. Não que seja uma coisa pejorativa ser um motorista, mas o cara é engenheiro, meu irmão. Talvez a gente comece a conversar, ele precisa de um estúdio de podcast. Entendeu? Exato. Então, assim, eu percebi que Deus me fez ponte. Assim, eu quero ser ponte, eu quero ajudar, eu quero conectar, eu quero cuidar. Então, assim, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, mas, por exemplo, na reunião que a gente foi juntos, eu conheci, você viu, né, Psiquiatra lá. talvez o melhor psiquiatra cristão de Brasília. Tava lá. Então, assim, tudo é conexão, cara. Eu me sinto sempre como que essa ponte. Deus me ajuda, eu quero ser canal e conecta. Novamente, volta aquela oração, né? Me conecta com aqueles que são conectados Conectar. contigo. E geralmente, quando fura uma agenda ou um imprevisto, eu não fico triste, cara. Porque aí depois eu vou ver que, na verdade, era uma furada, a pessoa não era quem falou que era um negócio que ia me dar problema ou prejuízo. Então eu tento deixar Deus liderar a minha agenda e o meu dia, sabe? E eu todo dia eu tento me conectar com alguém. Tento não, acaba acontecendo, mas todo dia eu tento ser ponte na vida de alguém. É, aí volta aquela frase que eu falei aqui atrás, né? A gente nunca vai ser quem nós nascemos para ser se não Exato, conectar com as pessoas. E além exatamente. de a gente se conectar, a gente
apresenta outras pessoas, né? Levar essas outras pessoas a eles puderem realmente essa questão de expandir. Uhum. E quando a gente for pegar aí, como dentro dessa visão do Senhor, como pastor e tudo, se a gente for pegar dentro da Bíblia hoje, claro, a gente tem um Jesus que é o maior exemplo aí de Uhum. liderança e tudo, mas algo que o senhor quisesse aqui fortalecer, algo que o senhor quisesse aqui realmente, ó, isso aqui nós precisamos aqui bater mais nessa tecla ou fortalecer essa Uhum. mensagem, qual que talvez seria uma mensagem? Cara, você tá falando aí, tem tantas histórias na vida de José e tantos outros, mas tem um texto que eu gosto também, de 1 Samuel 17:17, quando Jessé, né, que é o pai de Davi, ele fala assim, olha, peço-te, na versão revista atualizada tá exatamente peço-te, né, tem o TE no final com aquele tracinho antes. Então, disse Jessé a Davi, peço-te, leva para os teus irmãos, aí no caso pão, né, queijo, aquela coisa toda, os irmãos dele estão lá no campo de batalha, e Davi era o filho menosprezado, mais novo da turma, que os irmãos riam dele, não acreditavam no sonho dele e tal. Só que Davi já tinha matado um urso e um leão, que ninguém viu. E Verdade. talvez, por não terem visto, muita gente nem acreditou, cara. Quantas coisas que eu já venci, que você já venceu, que quem não viu não acredita, né? Sim. Agora, olha que interessante, Jessé pede para Davi fazer uma tarefa ingrata, que era levar comida, andar pra caramba, no sol, na chuva, não sei, para levar comida para os teus irmãos mais velhos que riem de você, que zombam de você. Então era uma tarefa ingrata. E aí tem uma outra chave, porque Jessé não mandou, ele pediu. Peço-te. E sem questionar, ele foi. E eu costumo dizer que existe uma tarefa ingrata, desculpa, existe uma recompensa escondida atrás de uma tarefa ingrata. Vou repetir, né, que eu Eu gaguejei aqui. vou até anotar aqui. Sempre existe uma recompensa escondida atrás de uma tarefa ingrata. Por quê? Tudo que eu estou falando para você aqui é Bíblia. Davi chega na maior oportunidade da vida dele, que foi derrotar Golias. Só que ele chegou na maior oportunidade da vida dele, servindo quem não acreditava nele e obedecendo o pai que pediu em vez de mandar. Então eu falo para os líderes, né? Olha, observa quem faz quando você pede. Que tem gente que só faz quando você manda. Tem gente que faz antes de você pedir. E são esses que vão liderar, né? Então eu falo, você é líder, olha o liderado que faz quando você pede. Se você tiver que socar a mesa, mandar, talvez você tenha que olhar outras pessoas. E para o liderado, eu sempre falo, existe uma recompensa através de uma tarefa ingrata. Então essa lição da Bíblia, cara, quando eu li isso, peço-te, né? Disse Jessé a Davi, peço-te. Aí o Espírito Santo falou comigo, me deu essa revelação da palavra. Claro que eu já preguei isso várias vezes, mas até então eu só tinha pregado a história do Golias, do Davi e tal. Golias matou o gigante. Mas voltando à história dele anterior ao Golias, né? Ele matou um urso e leão que ninguém viu, talvez ninguém acreditou, e depois ele mata o gigante que todo mundo viu e aplaudiu. Então, assim, antes de você matar gigante, você vai matar muito urso e muito leão que ninguém viu. Que Ou nem top. acreditou, né? Ei, que top. E assim, eu vou usar muito isso aqui, ó. Existe uma recompensa Mas isso aí escondida traz através de uma tarefa ingrata. Porque eu falo, muitas das vezes a gente vai fazer o que não quer para ter o que quer. exato. É coisa de adulto, né? Criança faz o que quer, adulto faz aquilo Cara, que o precisa, né? legal de liderança é isso, que você consegue. A gente conecta com pessoas que são apaixonadas por aquilo que a gente é também, né? Sim, Então, sim, sim. a gente poderia ficar horas aqui, talvez. E não, e fica mesmo. E eu falo de muito de esse ocupar espaços vazios. Uhum. Né? Porque eu sou o que eu sou, porque eu tive ali, assim como você teve o Max lá, é Sim, Max, né? Mike. Mike lá nos Estados Unidos, creio também que tiveram Sim, outros, né? sim, Mas sim. dentro da oportunidade que você trouxe essa realidade, eu gosto muito. Esse o Miles Moore, conheceu? Sim, sim, sim.
Ele fala que tudo termina e começa na liderança, né? Exatamente. Então eu gosto muito dele, sou leitor Eu ferrenho. gosto muito. Eu falo, ele morreu, mas continua vivo. Uma vez eu tive num evento, uma conferência de liderança, e ele era um dos preletores, né? Aí ele estava falando sobre fazer download. Isso, cara, Download. na época do pendrive ainda, né? Você tem que Na fazer época um download, você do tem que fazer um pendrive download. ainda, então hoje as pessoas tinham mais É. facilidade, mas Aí você tem que fazer um download. Aí, como eu morei nos Estados Unidos muitos anos e falo inglês fluente, né, e tal, estudei inglês desde a quarta série, então, assim, eu falo inglês bem fluente, né? Eu peguei um pendrive que eu tinha na minha mochila, aí fiquei na fila ali, talvez mais de uma hora para ele assinar um livro. Quando ele pegou a caneta para assinar o livro que eu comprei, ele tava com o notebook dele assim em cima da mesa, né? Eu peguei meu pendrive no bolso. Na verdade, Dr. Miles, eu não quero. Dr. Monroe, né? Que eu chamei. Eu não quero a sua assinatura, eu quero um foi download. download. Aí eu peguei meu pendrive e botei colado assim no notebook dele. Ele, não, 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 não. Eu falei, mas você que falou que tinha que fazer um download. É, Aí realmente um homem, né, que morreu com 60 anos num acidente de avião. é. Mas, cara, esse homem continua vivo, acho que Continua na vivo, mente de né? todo líder brasileiro e talvez muitos Mundial, líderes né? do mundo, O né? cara é Impressionante. extraordinário e tudo, assim, aprendo ainda muito com Um ele, dos né? caras mais inteligentes que eu já vi E, passar e- na minha frente, assim, e sem simples, dúvida. né? É a É, linguagem simples simples, ali. engraçado. Tanto é que ele E- ficou rindo ali, ele não sabia quem eu era, quem era meu pai, ou enfim. Que meu Aham. pai era um dos preletores da mesma conferência. Mas não deu nem tempo, né, eu sou filho do Silmar Coelho. Ele foi simpático, riu, me abraçou, tirou foto, sem saber quem eu era, né? Um dos Sim, sim. maiores caras de liderança do mundo, simpático, Sim, né? E sim, sim. simples. E simples É, dessa linguagem que a gente entende. é. E assim, igual você falou, se a gente deixar, a gente vai aqui transcorrendo aqui, mas eu queria que você deixasse aí uma palavra, uma mensagem para aquilo que vem do seu coração aí. Sempre eu falo pro pessoal, ó, como se fosse a sua última palavra, mas não vou falar isso para você, não. Mas eu queria que você deixasse assim para quem está nos acompanhando, quem vai ver esse Uhum. podcast, quem vai ver esse corte aqui, o que que Sim, sim. poderia, né? Aquilo para arder realmente no coração Aham. deles e tudo. E também falar onde as pessoas podem te encontrar. Então, fica à Sim, vontade, tá? sim. É fácil me encontrar porque o meu pessoal teve uma ideia bem legal. Talvez seja uma dica para você aí. O que que a gente fez? A gente registrou um domínio, pastortiagocoelho.com e .com não o BR, embora eu registrei o BR também, mas eu uso o .com porque a gente tem muita coisa fora do Brasil também, enfim, né, de trabalho, liderança, pregação. Mas thiagocoelho.com vai te jogar num link que ainda não é um website, mas tem tudo, meu. Tem Instagram, YouTube, Facebook, X, que é Twitter, tudo, tem tudo lá É, nesse link. tudo unificado ali. Tem o link da igreja lá, do Instagram da igreja, tem o link do Instagram da ONG que eu falei aqui, Rio Dream Center. Então tem muita coisa mesmo nesse link. Então, pastortiagocoelho.com, você me acha tudo que você quiser. E, obviamente, né, o Instagram também, Pastor Tiago Coelho, vai aparecer o azulzinho lá verificado. Você já sabe que sou eu. Se não aparecer, é porque você está digitando Tiago com Olha, H, né? E eu sempre falo que o meu Tiago é bíblico, né? É é, sem H. Então é fácil de me achar. E eu quero deixar uma palavra sim para você. Seja apaixonado pelo que você faz, faça o seu melhor, né? Como a Bíblia fala, se você faz isso bem, você vai ser promovido. Mas entenda uma coisa: tem promoção, não tem promoção, riqueza que vale mais do que uma vida com Jesus, né? Jesus pode dar riqueza que não tem como comprar, como eu falei da Bíblia, né? Jesus pode dar alegria que não tem em outro lugar. Eu já fui orar por pessoas que me pediram para ir na casa deles. Cheguei lá, tinham vários carros na garagem, Mercedes, BMW, até mais caro. E às vezes eu entrei numa mansão dessa para orar por um filho que estava em depressão no quarto, sem comer, sem sair do quarto, já tentou tirar a própria vida. Então, meu irmão, dinheiro não é tudo. Embora a Bíblia fala que o dinheiro por tudo responde, mas dinheiro não é tudo, riqueza não é tudo, sucesso não é tudo. Mas também nós não podemos viver uma espiritualidade burra, né, ignorante, que talvez, não, o cara é rico, então não é homem de Deus. Não.
Deus quer que você cresça, Deus quer que você prospere, Deus quer que você estude, Deus quer que você influencie pessoas. Mas talvez, se você tem isso tudo e está ainda um vazio, esse vazio com certeza é do tamanho de Jesus. Então eu sempre gosto de levar Jesus a quem tem dinheiro e levar dinheiro a quem tem Jesus. Então tem que Então, treinar, tem que estudar, tem que boa essa trabalhar. aí também, Vamos outra embora. aí, né? Vou anotar essa aqui. Pastor Thiago, quero agradecê-lo, né, por essa Amém. sua disponibilidade Obrigado, aqui. poxa. Dispõe, espero aí que tenha gostado, Eu né? fico feliz até porque eu descobri aqui o Léo, eu descobri o estúdio e muito legal. Ah, Muito bom. legal. Senhoras e senhores, vocês que nos acompanharam aqui até o final desse episódio, quero agradecê-lo aí. Viu? Porque sempre no início do episódio eu peço para você pegar papel e caneta, então até fiz esse aqui, o dever de casa, para a gente tomar nota, para a gente aplicar, para a gente aí trazer, né, esses aprendizados da aplicabilidade dentro da nossa vida, dentro do nosso negócio, dentro da nossa liderança. Você que não comentou, não curtiu e não compartilhou esse link, você vai pegar e vai fazer isso aqui agora, tá bom? Por quê? Porque daí que o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e ele entrega isso também para mais pessoas. E quando você também compartilha isso aí, é sinal que você está querendo que alcançar ou compartilhar esse conteúdo que foi muito relevante para você com outras pessoas também, tá bom? Então é isso. Quero agradecer você que nos acompanhou até o final aqui. Gratidão você está aqui conosco aí. Até o próximo episódio, hein? Porque aqui dentro da Notas TV nós crescemos juntos. Grande abraço para você. Até o próximo episódio.